Eu quero convidar a todos que abram comigo as suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Enquanto você localiza o texto, eu quero externar minha gratidão a Deus por poder estar aqui juntamente com toda a igreja para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Jairo Santana, irmã Rosana, toda a sua família, que Deus continue abençoando, assim também como todos os demais obreiros da minha retaguarda, a igreja, que Deus continue vos abençoando. Também não posso deixar de agradecer a liderança da Almadecarp por esta oportunidade, na pessoa do seu coordenador, pastor Lucas Braga, também presbítero Misael, presbítero Maico, que Deus os abençoe ricamente. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3 e o versículo de número 2. Assim nos diz a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Faze conhecida na sua ira, lembra-te da misericórdia. Você pode adorar a Deus por esta palavra? Nessa noite eu quero convidar a toda a juventude, juntamente com a igreja, para nós refletirmos um pouco a respeito de avivamento. Por quê? Olhando para o contexto social que nós vivemos, olhando para a forma como a igreja, ela tem se movimentado diante do contexto social, eu percebo que Deus, Ele tem para os nossos dias um avivamento. Entretanto, falar de avivamento nos nossos dias é falar de algo que parece causar algumas confusões. Por quê? Porque muito tem se falado de avivamento dentro de uma ótica completamente humana e desvinculada daquilo que de fato é o avivamento operado por Deus na sua igreja. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, quando eu começo a estudar os textos sagrados que falam sobre avivamento, eu vou perceber que essa expressão, este substantivo que nós tanto utilizamos, avivamento, ele não aparece na Bíblia Sagrada. Todas as vezes que Deus fala sobre isso, ele usa verbo e não substantivo. Ele fala sobre avivar, ele fala sobre vivificar, dar vida àquilo que está morto, moribundo. Ele não fala de uma forma como se fosse um substantivo, um evento. Por quê? Porque trata-se de uma ação realizada por Deus em favor de todos aqueles que clamam por Ele. Então não existe essa expressão, esse substantivo. No entanto, não significa que usá-lo é algo completamente equivocado, porque sim, nós podemos chamar o mover de Deus na sua igreja de avivamento, porque à medida que eu sou avivado, na medida em que você é avivado, na medida em que a igreja tomada pelo Espírito de Deus, ela é avivada, sim, nós temos um avivamento, onde o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é glorificado. Entretanto, é importante que nós venhamos entender que o genuíno avivamento, ele tem alguns pilares que são essenciais, e o primeiro pilar de um genuíno avivamento é o confronto. Por quê? Porque não existe avivamento sem que eu e você, primeiro, sejamos confrontados pela palavra
de Deus. O avivamento, ele é gerado de um confronto, operado pelo Espírito Santo, na minha e na sua vida, através da palavra de Deus. Por mais que por aí existam movimentos em que as pessoas fazem uso da PNL, programação neurolinguística, sugestão psicológica, há todo um movimento gerado. Se a palavra de Deus, ela não nos confrontar, nós vamos chorar, nós vamos pular, nós vamos rodopiar, nós vamos fazer inúmeras coisas, mas continuaremos do mesmo jeito. Porém, quando a palavra nos confronta, aí sim, Deus opera nas nossas vidas, e então de fato, nós experimentamos um avivamento. O segundo pilar de um genuíno avivamento é a transformação. Porque eu, particularmente, através do que eu entendo ser o avivamento bíblico, não compreendo que alguém avivado pelo Espírito não tenha a sua vida transformada. Não há ninguém que se encontre com Jesus, não há ninguém que tenha uma experiência com o Espírito Santo que permaneça do mesmo jeito. Todo encontro com Jesus, todo encontro com a pessoa bendita do Espírito Santo, gera na vida daquele que com ele se encontrou uma transformação, que vai mudar todo o curso da sua história. E essa transformação nos leva a entender o terceiro pilar, que é essencial em um avivamento genuíno. Que pilar é esse? O pilar da frutificação. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 8, Jesus está falando sobre a parábola da videira verdadeira, e ele vai dizer assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e nossos delitos, mas Deus nos vivificou, aleluia, olha que coisa gloriosa, Ele nos vivificou, Ele nos arrancou do império da morte, nos transportou para a vida em Cristo Jesus, e hoje nós estamos aqui, plantados no seu reino, como árvores frutíferas. Então não há avivamento sem confronto, não há avivamento sem transformação, não há avivamento sem que eu e você nos tornemos árvores frutíferas. E quando eu olho para o livro do profeta Abacuque, eu percebo esse processo de forma muito clara. Quando nós olhamos para o ofício de um profeta, nós entendemos que todos os profetas do Antigo Testamento foram levantados por Deus para entregar ao povo a mensagem que Deus lhe dava. Ou seja, o profeta é um porta-voz de Deus, é ele quem fala ao povo em nome de Deus. Para quê? Para os confrontar acerca dos seus pecados, para fazer com que eles, de forma consciente, se voltassem a Deus, para que a aliança lá do Sinai fosse mantida. O profeta era o porta-voz de Deus para falar ao povo. Só que quando nós olhamos para o livro do profeta Abacuque, nós falamos de um profeta atípico, porque o profeta não está falando ao povo em nome de Deus, mas nos parece que o profeta está falando a Deus em nome do povo, porque os 3 capítulos do livro, em nenhum momento você vê Abacuque direcionando ao povo uma mensagem profética,
Mas você vê Deus e Abacuque em um diálogo, em uma conversa, aonde ali Deus vai sacudir a vida do profeta, a fim de que ele possa ser transformado e entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode observar, nos capítulos de número 1 e 2, o profeta ele está questionando a Deus. E ali ele é confrontado por Deus. Observe que o profeta ele questiona a Deus em um tom de acusação. Não parece que o profeta se dirige a Deus tão somente para sanar algumas dúvidas, tão somente para falar a respeito de algo que lhe está gerando um desconforto, não. Se você lê as perguntas que ele faz, parece que ele está de alguma forma acusando Deus. Por quê? Porque ele está vivendo uma crise existencial. Sim, o profeta Abacuque se dirige a Deus em um momento de crise. Olha as perguntas que ele vai fazer a Deus no capítulo de número 1. Primeiro, ele vai dizer assim, porque até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade e a opressão? É como se Abacuque estivesse dizendo a Deus, parece que o Senhor não se importa. Olhe tudo o que está acontecendo, olhe tudo o que eu estou vivendo, tudo o que eu estou passando, e parece que o Senhor não se importa. Isso está mais para uma acusação do que para uma simples indagação. E o profeta continua no versículo 12, não és tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus, o Santo? Como se estivesse falando, parece que o Senhor mudou, parece que o Senhor não é mais o mesmo, parece que o Senhor não é mais o meu Deus, o Santo. Aleluia, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, independente das circunstâncias adversas, da sua trajetória, da sua vida. Deus é aquele que te acompanha, que está ao teu lado, e que por mais que nesse momento você esteja em uma situação que você não desejava estar, Deus em tempo oportuno é aquele que há de te dar vitória. Por quê? Porque Ele não mudou e Ele se importa contigo e com a tua dor. E o profeta continua perguntando, versículo de número 13: por que, pois, toleras os que procedem traiçoeiramente? Por que te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? É como se ele estivesse falando, onde está, Deus, a tua justiça? Olha a ousadia do profeta. Onde está, ó Deus, a tua justiça? Todos os profetas do Antigo Testamento que confrontavam o povo, corriam risco de vida. Muitos morreram na mão de reis iníquos que não aceitavam a palavra de Deus. Aí o Abacuque chega diante de Deus e resolve confrontar a Deus. Imagine o risco que esse homem estava correndo. Imagine a situação delicada em que este profeta se encontrava. E ainda no versículo 17 ele diz: deve ele continuar a esvaziar a sua rede e a destruir sem piedade os povos? Qual era o dilema que esse homem estava vivendo? Qual era o conflito? Qual era a crise existencial? O povo de Deus, devido aos seus muitos pecados, ele vai agora ter que enfrentar a vara da disciplina de Deus. Ou seja, foram tantos pecados, tanta iniquidade, que Deus resolveu dar um basta. Só que a forma como Deus vai dar esse basta, vai confundir a cabeça do profeta. Por quê? Deus vai levantar um povo sanguinário, um povo violento, um povo que não temia a homem nem a Deus, e esse povo vai levar cativo o povo do Senhor, o povo de Judá. E para Abacuque, que tinha a sua confiança voltada às promessas de Deus e à aliança que Deus fez com o seu povo, para ele isso era algo completamente sem sentido.
Ou seja, para ele, havia aqui uma inversão, ou seja, para ele era mais perigoso e mais pesado a fúria dos caldeus do que os pecados do povo de Judá. Entretanto, não sabia ele que esta sentença de juízo da parte de Deus para o povo de Judá era resultado dos seus próprios pecados. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo a região da Galácia, ele vai dizer: Deus não se deixa escarnecer. Acende aí uma luz de atenção. Deus não se deixa escarnecer. É o Espírito de Deus falando a mim e a você: ei, não brinca com Deus, porque tudo o que o homem plantar, ele vai colher. E se a tua semeadura, ela for de pecado, oh meu irmão, minha irmã, não tem como escapar. O salário do pecado é a morte, aleluia. Mas se a sua semeadura for respaldada pelo Espírito de Deus, pode levantar a tua mão e se alegrar, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, aleluia. Ele estava nesse dilema e por isso estava confrontando a Deus. Não bastasse todas estas perguntas em um tom acusatório, ele diz para Deus: eu vou ficar na torre de vigia, aguardando para ver o que Deus vai me falar. Olha a ousadia do profeta. Eu vou me posicionar na torre de vigia e vou aguardar para ver o que Deus vai me falar. E às vezes, na nossa ignorância, a gente faz isso, né? Se Deus não fizer assim, assado, eu não venho mais. Se Deus não responder dentro do tempo que eu determinei, eu não participo mais, eu não ajudo mais, eu não coloco mais a minha mão. Ei, não confronta Deus. Deus é santo, Deus é poderoso, Ele é soberano, é Ele quem tem o controle da minha e da tua vida, da minha e da tua história. Não confronta, apenas fique na dispensação, porque Ele tem para ti o melhor, o melhor, o melhor. Aguarde! E aguarde em silêncio. Aí o profeta está esperando. E aí Deus vai falar. Deus ouviu tudo. Eu acho interessante que Deus ouviu tudo. Deus, na sua soberania, por meio do seu poder, poderia ter interrompido o profeta. Ei, para porque não é bem assim. Mas Deus ouviu tudo. Deus ouviu todas as suas queixas. E aí Deus, por meio de 5 ais, vai confrontar o profeta e fazê-lo enxergar a realidade. Olha o que Deus vai falar. Capítulo de número 2, versículo de número 6. Ai daquele que multiplica o que não é seu. E ainda Deus diz: até quando? O profeta estava perguntando em todas as suas questões: até quando? Até quando? Agora é a vez de Deus perguntar: até quando? Até quando vai viver no pecado? Até quando vai rejeitar a minha... Deus está falando contigo nessa noite. Até quando? Ei, se hoje ouvistes a voz do teu Deus, não endureça o teu coração. A porta da graça está aberta. Olha o que Deus está falando para o profeta: ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores. Mas Deus não para por aí, versículo de número 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar das garras do mal. Versículo de número 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Versículo de número 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega ao seu odre e o embebeda, para ver a sua nudez. Versículo de número 19. Ai daquele que diz ao pau acorda,
acorda ou a pedra muda desperta. Pode isso ensinar? Está coberto de ouro e de prata no seu interior, porém não há espírito algum. 5 ais que não dizem respeito à Babilônia, mas sim ao povo de Judá. É como se Deus estivesse dizendo a Abacuque: ei, você está questionando a integridade, o caráter da Babilônia, mas você não está olhando para si, você não está olhando para a sua história. Ei, é por conta dos seus muitos pecados que o juízo vem sobre ti, mas fica tranquilo, é só 70 anos, e o justo, aquele que se manter na minha presença, esse pela fé viverá. Oh, aleluia! Deus, quando nos disciplina, não é para nos matar, não é para nos castigar, não é para nos levar a óbito. Deus, quando nos disciplina, é para nos moldar, é para nos preparar, é para nos aperfeiçoar, porque grandes coisas Ele tem para realizar. As promessas não caem no esquecimento, porque Ele não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele determinou acerca da tua história, Ele há de cumprir. E aí no versículo 20 do capítulo de número 2, Deus fala algo que para mim é o que realmente acaba com todos os argumentos do profeta, digamos assim, questionador. Olha o que Deus diz: o Senhor, diante de toda essa situação, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem é o homem infinito? Quem é o homem mortal para questionar o Todo-Poderoso? A palavra de Deus, ela confronta o profeta. O profeta inicia indagando. Ele começa o seu diálogo com Deus, o confrontando. Mas ao término desse diálogo, ele percebe que os seus olhos foram abertos para a realidade do mundo espiritual, da condição de Judá e do que ele precisaria fazer para mudar o seu contexto. E no capítulo de número 3, versículo 2 que temos lido, ele começa dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Oh, aleluia! Ouvi, Senhor, a tua palavra. Já vos disse, não há avivamento se não for pela palavra. Não há movimento que venha da parte de Deus se a sua origem não estiver na palavra. Não há nada que aconteça no seio da igreja se a sua origem não estiver na palavra. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, o avivamento de Deus ao qual opera na sua igreja não é uma agenda humana, é uma agenda divina. E começa lá no céu. É o favor de Deus sendo derramado e manifesto sobre a vida da igreja que está clamando, muitas vezes em sofrimento, muitas vezes em angústia, mas perseverante. Ela não deixa de buscar a presença do seu Deus. E nessa noite Deus tem um avivamento para os nossos dias. Deus tem um avivamento para a sua vida, para a sua história, para a sua casa. Por isso levante as tuas mãos, emita um som de adoração aos céus, porque o Senhor nosso Deus, mediante a presença do Espírito, está trabalhando na minha e na tua vida. Ouvi, Senhor, a tua palavra, e a tua palavra gerou na minha alma, no meu homem interior, temor. Ele estava bem corajoso, ele estava diante de Deus com muita ousadia, entretanto sem compreender os desígnios de Deus. A partir do momento que ele ouve a palavra, a partir do momento que a palavra internamente causa nele desconforto, o confronta, ele passa a ser transformado por esta palavra. E agora aquele que estava questionando, ele está com temor no seu coração. Sabe o que está acontecendo aqui? O processo da metanoia é estabelecido. Ou seja, a perspectiva do profeta agora ela é transformada.
A mentalidade do profeta, ela é transformada. Agora já não há mais questionamentos. Agora há o reconhecimento de que Deus é soberano e que tudo está na palma das suas mãos. Não há nada que fuja do seu controle. O profeta agora entende de fato, não há como escapar da disciplina, mas Deus é fiel e em tempo há de nos trazer de volta para o nosso lar, para a sua presença, e pela nossa fé nós iremos viver. É o processo da metanoia. O profeta tem a sua vida transformada. Lembra que nós falamos no início? Começa no confronto. Deus nos confronta pela sua palavra. Em seguida, essa palavra que nos confronta transforma a nossa vida, a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Nós precisamos disso todos os dias. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Não vos conformeis com este mundo. Olha que interessante. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma do mundo. Não sejam igual ao mundo. Não falem como o mundo fala, não pensem como o mundo pensa. O vosso comportamento não pode, em hipótese alguma, assemelhar-se ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis. E experimentar é diferente de conhecer. É diferente. Tem gente que conhece. Tem muito ateísta, agnóstico por aí, que conhece mais a Bíblia do que muito crente. Mas uma coisa é conhecer, outra é experimentar. Aleluia! Na medida que o processo da metanoia se realiza na minha e na tua vida, não é só conhecimento que nós temos, mas nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nessa noite te trouxe a esta casa para que você possa experimentar a sua vontade. Metanoia. Aí o terceiro aspecto de um genuíno avivamento está na frutificação. Por quê? Porque a evidência de que nós fomos avivados está nos frutos que nós produzimos. Está nos frutos. E não adianta, meus amados irmãos, nós transferirmos essa responsabilidade. Porque é muito comum encontrarmos pessoas por aí que infelizmente não conseguem desenvolver uma maturidade cristã, não conseguem crescer na graça, e automaticamente elas terceirizam essa responsabilidade para a igreja a qual elas fazem parte. Eu não consegui porque a igreja não me ajudou. Eu não cheguei a determinada condição porque eu não tive o auxílio necessário da igreja. Ele vai transferindo. Entretanto, a igreja avivada só é possível quando os crentes são avivados. Começa em mim. Tem um hino, se não me falha a memória, que foi de um dos congressos do Comadep, que falava: eu quero viver um avivamento que comece em mim. Por quê? Porque a responsabilidade de ter uma vida na presença de Deus, ela é pessoal. Sou eu que preciso desejar a Deus, sou eu que preciso buscar a Deus, sou eu que preciso orar mais, consagrar mais, ler mais a palavra, fazer curso teológico, buscar a leitura de literaturas que possam fazer ampliar o meu entendimento acerca das coisas de Deus. Tudo o que eu preciso para crescer depende de mim e não do outro. Não é a igreja que me aviva, não, é a presença do Espírito em mim. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é tua. E se nessa noite você abrir o teu coração, eu tenho certeza absoluta, você volta para a tua casa cheio da presença de Deus. Veja que a perspectiva do profeta agora muda. Porque agora, ao invés de questionar Deus acerca do que estava acontecendo, ele está clamando pela ação de Deus em favor do povo. Olha como mudou
a condição do diálogo. Porque assim como no primeiro capítulo do livro de Abacuque, nós estamos falando de um diálogo do homem, do profeta para com Deus, no capítulo de número 3, também é um diálogo do homem para com Deus. Entretanto, dentro de uma outra perspectiva. Isso é tão verdade que a epígrafe de praticamente todas as Bíblias, todas as traduções, traz oração de Abacuque. Ele está em um momento de oração, porém não mais como um questionador, mas como um adorador. Olha que coisa linda. Antes eu acusava, agora não, agora eu reconheço o seu poder e o adoro na beleza da sua santidade. A perspectiva dele mudou, e agora ele está clamando pela ação de Deus em favor do povo, e ele vai dizer: aviva, aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos. Olha que oração mais linda. Por que linda? Porque não é uma oração individual. Ele podia tão somente dizer: Senhor, me ajuda a passar por esse processo. Senhor, me ajuda a passar por esse período de disciplina. Senhor, olha para mim e me dá graça para que eu venha sobreviver. Não, ele não olha só para ele, ele olha para o todo, ele olha para o povo e diz: Senhor, aviva a tua obra, o teu povo, oh, aleluia, aviva no decorrer dos anos, não é só agora, mas é na próxima década, é no próximo século, é até os dias de hoje, porque o Deus que nós servimos é o mesmo, e assim como avivou o povo no passado, Ele aviva a sua igreja hoje, Ele aviva a sua igreja hoje, Ele aviva a sua igreja hoje. Levanta a tua mão e vai dando glória, porque na medida que você vai adorando, Deus vai te avivando, Deus vai te renovando, Deus vai te enchendo da sua graça e do seu poder. Deus quer avivar a sua vida. Ele reconhece aquilo que antes para ele era um dilema. Antes para ele, o juízo de Deus através dos caldeus era um problema. Agora não mais. Agora ele reconhece que o juízo, ele é justo. Porque é produto dos pecados do povo e da ação de Deus a fim de transformá-los. Agora ele reconhece e ele então vai dizer: na tua ira, enquanto executa o teu juízo, lembra-te da misericórdia. Oh, aleluia, Deus é tão bom. Eu costumo sempre dizer que Deus é o Deus das oportunidades. Deus das oportunidades. Eu cresci em um lar cristão. Conheci a palavra ainda bem mocinho. Na minha adolescência, eu resolvi que igreja não era para mim. Não era para mim. A minha avó orando, a minha avó clamando, eu não vou mais para a igreja. Eu vou ser jogador de futebol. 12 anos de idade, vou ser jogador de futebol. E a minha avó era aquelas irmãs ainda do coque, bem antiga. E a minha avó disse: então você vai ter que fazer uma escolha, lá no interior do Rio Grande do Sul. Porque não tem como você conciliar futebol com Jesus. Você vai ter que escolher, ou você vai jogar futebol, ou você vai seguir a Jesus. Eu, jovenzinho, cheio de si, cheio das convicções, e eu fico imaginando nos dias de hoje, né? Com o advento da tecnologia, das redes sociais, todo mundo sabe de tudo, conhece tudo, tem resposta para tudo. Hoje deve ser ainda pior. Eu olhei para a vovó e disse: não, então eu vou jogar futebol. E eu fui. Só que nessa jornada, a qual eu escolhi por conta própria, negando a possibilidade de viver em Cristo, eu conheci um mundo completamente hostil e que me escravizou por 12 anos. Comecei usando drogas leves, bebida, festas. Logo em seguida conheci a tal da cocaína. Uma certa feita, não havia a droga do local em que eu fui lá buscar. Me apresentaram o tal do crack. E em pouco menos de 2 anos, eu estava nos sinais da cidade, pedindo esmolas, para chegar ali ao valor de R$10, comprar uma pedra de crack.
E assim eu ia seguindo. A minha avó, por diversas vezes, eu já contei isso aqui, por diversas vezes, eu chegava na casa dela alucinado. A minha avó nunca emitiu uma palavra sequer de maldição sobre a minha vida. A minha avó dizia: meu filho, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Eu sei que você fez a escolha errada, mas eu estou orando por você, e eu sei que Deus vai mudar a tua história. E ela disse uma frase que eu nunca mais me esqueci. Ela disse assim: ainda que eu não veja, eu sei que Deus vai fazer. Deus recolheu a minha avó no ano de 2004. Eu fiquei sabendo uma semana depois, porque eu estava desaparecido. Chorei muito, sofri muito. No ano de 2005, pesando 49 quilos, com apenas uma muda de roupa, sujo, eu fui para Santa Catarina, fui internado em uma casa de recuperação, e naquele ano, eu entreguei a minha vida para Jesus, fui confrontado pela sua palavra, e agora no próximo ano, em fevereiro, vai fazer 20 anos que eu estou servindo a Ele. Sem perspectiva, andando como um morto, como um moribundo, mas Deus do seu trono estendeu a mão e disse: esse eu vou levantar, esse eu vou transformar, esse eu vou fazer frutificar. Deus mudou a minha história, me deu uma esposa, me deu lindos filhos, me deu um ministério, e por onde eu tenho passado, Deus tem me abençoado, Deus tem me prosperado, e eu tenho sido canal de bênção para muitas pessoas. Por quê? Porque fui confrontado pela palavra, porque foi transformado pela palavra, e porque me permiti ser uma árvore plantada no seu reino. Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. É dessa forma que Deus age na vida do profeta Abacuque, e o arranca de um ministério completamente estéril, para o colocar em uma jornada frutífera. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei, eu não conheço a sua vida, a sua história, mas talvez você tenha vivido dias de esterilidade. Você bota a mão e não dá nada certo, você se envolve e nada vai para frente. Ei, talvez seja o momento de você se permitir ser confrontado pelo Espírito, para que Deus te arranque da esterilidade e te faça frutificar no seu reino. Se você entender essa mensagem, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você, músico da orquestra, se você entender essa mensagem, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você, jovem que aqui está, lá na tua congregação, se você entender essa mensagem, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus falou aqui, pelo Espírito da profecia, Deus falou aqui essa noite, que Deus tem pressa em levantar, em usar, e quem sabe essa noite é o teu dia, é o Kairós de Deus para a tua história. Ei, abra o teu coração, ouça a voz de Deus e entregue-se a Ele. Eu quero fazer um convite nessa noite. Aleluia. Há alguém entre nós que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Há alguém entre nós que deseja entregar a sua vida para Jesus, para viver um novo tempo, para viver uma nova história, para sair da esterilidade e passar a ter uma vida frutífera? Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida para Jesus? Levante a tua mão, eu quero te conhecer. Aonde está a primeira pessoa? Eu quero orar por você, quero te dar um abraço, porque eu sei que essa é a noite que Deus preparou para mudar a tua história. Há alguém que necessita se reconciliar? Por algum motivo você esfriou, por algum motivo você parou na caminhada, você se entristeceu. Ei, não importa o que aconteceu, Deus hoje está abrindo uma porta de retorno, porque Ele tem pressa em te usar, mas primeiro é necessário renovar a aliança que Ele já tem contigo. Tem alguém que nessa noite deseja se reconciliar? Então eu quero orar por você, que quer viver um avivamento pleno na tua história.
Eu sei que tem jovens aqui que o coração arde, a chama arde, e nessa noite Deus quer avivar a sua vida. Sai do teu lugar e venha com pressa, venha correndo, porque o que Deus tem para a tua história é urgente, é para hoje, viu? Se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração, aleluia. Hoje à tarde nós estávamos ali no grande templo, e algo me chamou a atenção através da vida do irmão ali que estava ministrando. Ele estava falando sobre a volta do Jesus, e ele até disse, hoje à noite tem culto, mas será que vai ter culto? E se Jesus voltar antes, aleluia, às vezes Jesus não volta por meio do arrebatamento, mas às vezes Jesus decide recolher para si. Ei, quem sabe hoje é o tempo de Deus, para que você possa viver. Amanhã eu não sei se vai chegar. Ei, eu não posso desejar mais do que você, aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso sai do teu lugar e vem até a frente, eu vou te aguardar, eu vou te dar alguns segundos, e já vou passar o microfone para quem é de direito. Vem, não tenha vergonha, sabe? Não tenha vergonha. Às vezes a gente perde a bênção por conta da vergonha. A vergonha é uma arma satânica para impedir o trabalhar de Deus. Mas nessa noite nós já oramos aqui, ele bateu em retirada, e o Espírito de Deus está na casa para te levantar com poder e autoridade. Venha, eu estou te aguardando. Eu sei que tem corações que estão queimando. Deus não se engana. E eu creio na palavra que Ele ministrou ao meu coração. Sai do teu lugar e vem. Aleluia. Glória a Deus, santo, bendito, adorado é o teu nome. Vem, porque é contigo. Ei, calacei, que anda na boca, vai. Oh, aleluia. Deus está na casa. Você que já está cheio, começa a dar glória. Você que já está cheio, começa a movimentar o céu na tua adoração. Aleluia. Tem um hino que diz, o meu Deus, ele se movimenta ao som da adoração. Ele não fica o que vai acontecer, não. Começa a adorar, começa a rasgar o coração, começa a criar um ambiente, uma atmosfera, aonde a presença de agir em favor da igreja. Oh, aleluia. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, a tua palavra foi ministrada, Pai. Nada além daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Palavra de dois gumes, como espada que corta, primeiramente ministrando a minha vida, Pai, mas também nessa noite alcançando a tua igreja. Aqui diante deste altar, Pai, estão moços e moças que querem viver um novo tempo na sua história. Já tem aqui, papai querido, jovens que estão chorando, Pai, porque eles entendem que este é o Kairos, é o tempo que o Senhor preparou para mudar a história, para mudar a perspectiva, para mudar a mentalidade, Pai. E eu quero crer, Senhor, que nesta noite a tua unção os toma, Pai, a tua unção os renova, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dá visão aos teus filhos, Pai, daquilo que é o teu projeto, daquilo que é a tua vontade, que esse moço, que essa moça, onde eles estão plantados, Pai, que eles possam dar fruto, que eles possam, papai querido, glorificar ao teu nome, serem instrumentos na tua mão, Pai, para que assim a tua palavra, ela possa ser proclamada com efeito, com poder, Pai, e assim o teu nome, através da vida deles, venha a ser glorificado. Pai, nós somos gratos e declaramos ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, em nome de Jesus, em nome de